Shalom! Mais uma aula, mais um momento juntos, mais uma oportunidade para construirmos saberes. E hoje vamos para uma aula toda especial de exegese, tá? Exegese, e vamos aprender muito nessa aula sobre alguns termos que estão relacionados à esperança, tá? Mas antes de eu entrar na aula de hoje, eu quero te lembrar e te falar sobre um assunto muito importante. O primeiro assunto é que, se não é inscrito no canal, se inscreve. Segundo, não se esqueça de dar o like aí no vídeo, tá? Dá o likezinho positivinho lá. E terceiro, compartilha para nosso canal crescer cada vez mais. Meus prezados, meus prezados, meus prezados. Hoje vamos trabalhar um assunto que eu considero de âmbito escatológico, mas tem também um sentido propulsor no contexto soterológico, que é a terminologia ELPS, utilizada para esperança, tá? E também elpizou para esperar, e apalpezou para desesperar, e proelpizou para ser o primeiro a esperar. Então nós vamos trabalhar em cima dessas palavras, desse conjunto de palavras que estão a partir da proposta de elpizo, não é? Esperar, para nós começarmos a discutir e a desenvolver aqui uma abordagem exegética a partir dessa terminologia. O conceito grego de esperança, tá? Tendo em vista que nós estamos trabalhando com o grego do Novo Testamento, ele começa com a questão da existência humana. Platão ele diz que a existência humana é determinada não meramente pela aceitação do presente e pela memória do passado, mas também pela expectativa do futuro, seja ela boa ou ruim. Não é? Então as esperanças são projeções subjetivas do futuro. Os bons élpides, né, são esperanças no nosso sentido. Muito embora elpis depois venha a ser usado para quê? Justamente no sentido de expressar um conforto em meio à tribulação. Aí entra um contexto soterológico, tá? E também de vida cristã. Então, para Platão, voltando à questão filosófica, o centro da esperança é o impulso em direção ao belo e ao bom. Então a esperança ela se estende para além desta vida, de modo que ela não deve e não se deve temer a morte. Por quê? Porque os mistérios influenciam a esperança com a sua promessa de uma vida de bênção depois da morte e esperança eterna, fundamentada na vida eterna. Então, é nesse contexto que vai se trabalhando o eschaton, e nesse contexto que a esperança entra no arcabouço da esfera de assuntos escatológicos. Até quando vai se tratar, dentro do grego do Novo Testamento, sobre escatologia, se fala sobre a esperança futura, a bendita esperança, não é? Agora, a visão de esperança no Antigo Testamento. Vamos trabalhar primeiro com o Antigo Testamento, né? Então, normalmente na Septuaginta, nós todos sabemos que a Septuaginta foi uma transcrição, né? E uma transliteração e uma tradução do hebraico do Antigo Testamento para o Antigo Testamento ser traduzido para o grego, a fim de que houvesse uma maior oportunização de leitura e estudo do Antigo Testamento dentro da proposta de Ptolomeu Soter Filadelfos, né? Que todos nós sabemos foi o que, vamos assim, idealizou esse projeto da tradução
do Antigo Testamento para o língua, que aquele momento era a língua, vamos assim, a língua que era a língua utilizada, a língua eletizada, a língua principal, central das articulações naquele momento da história da humanidade, ali período pré-helenista. Tá? Então, normalmente a Septuaginta usa eupsen e elpis para traduzir o termo batá, que também para os termos como Raal, Qua e Tiugua, que são utilizados dentro da própria proposta de esperança, expectativa, e essa ligada também a um anseio que é diferente de medo. Tá? Outra questão também é que a vida do justo ela está fundamentada em uma esperança, que implica em um futuro. E aí entra soteriologia e escatologia. Porque o seu ponto de referência é quem? Deus, que é esperança e não é confiança. Tá? Por que é esperança e não é confiança? Porque aqui está se proporcionando a esperar que Deus vai intervir e vai conceder, no caso, o que está aguardando para o futuro. Tá? Então ela é uma necessária em todo o tempo do transcurso. E nessa projeção própria, confiança é aquilo que Deus pode fazer a partir dele sendo a nossa esperança. Como está lá em Jeremias 17, 7. Então, ela não tem nada a ver com premeditação, a esperança, o que pode criar um falso senso de segurança. Mas nós devemos nos confiar na justiça e na força, no poder, na autoridade e na intervenção de Deus na humanidade e na história. Então, a esperança olha para aquele que ninguém pode controlar. Ela portanto, livre de ansiedade, como está em Isaías 7,14, para aqueles que ninguém pode, até vamos dizer assim, controlar, porque ela também é acompanhada a temor a Deus, como Isaías 32:11. Por isso é que ela deve ser uma espera serena em Deus, como está em Isaías 30:15. E o erro de Jó é que ele não quis esperar. Jó 6:11. Então, se Deus ajuda nas tribulações presentes, ele finalmente acabará com toda a tribulação. Então, a esperança, o termo elpis, traz o sentido de uma compreensão da natureza provisional de todos os dons presentes e é cada vez mais uma esperança no quesito de um futuro escatológico. Tá? Então, a expectativa messiânica ela é pautada dentro de um contexto de uma esperança. E quando nós trabalhamos com a certeza da salvação, a expectativa individual acompanha a expectativa do povo. Mas já que essa expectativa inclui a separação entre justo e ímpio, uma dúvida ainda resta quanto à qualificação pessoal, né? Para a felicidade eterna, como nós vemos na questão do pessimismo e até de alguns rabinos diante desse juízo. Então Moisés acusa aqueles que não guardam a lei, tá? E depois ocorrem algumas tentativas que são feitas para superar a falta de segurança em algumas etapas na vida, como o sofrimento, os reveses, os momentos de tribulações, não é? De aflições, de tormentos. Então, a psicologia grega, principalmente, trabalha com o termo elpis, esperança, propondo uma expectativa neutra, que embora normalmente uma expectativa do bem, ela é a contrapartida da memória.
porque ela oferece conforto na tribulação, mas como nossa projeção própria do futuro, ainda assim a esperança se estende o quê? A uma projeção humana para a perfeição da verdadeira humanidade. Então é esse respeito que ela deve ser dirigida a Deus e ao seu perdão e à salvação. Assim é que nós vamos assumindo o aspecto da confiança, da convicção, da certeza, tá? Então o conceito de esperança no Novo Testamento, ele é conduzido, norteado e governado pelo sentido do Antigo Testamento. Apenas quando a esfera é secular é que o grupo das palavras vão denotar com a outra expressão, como contar com, né? Dando uma ênfase maior em esperar, eupítezo. Né? Então, a confiança nas pessoas é o tema preponderante em 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo trata sobre o termo elpis. Né? Então, a esperança, quando fixada em Deus, ela compreende a expectativa, a confiança, a espera paciente. E ela é ligada à fé. Então, eupitso fits, esperança fiel, como está lá em Hebreus 11:1, que enfatiza a certeza de que? De que ela é divinamente dada, concedida, imprimida na vida daquele que aguarda, daquele que espera no Senhor. Então a perseverança é paciente, como explicou Paulo, não é? Em Romanos e Tessalonicenses. Ela é uma certeza confiante, como Paulo também tratou em 1 Coríntios 15. E a principal diferença que há no contexto do Novo Testamento sobre o elpis para os termos utilizados no hebraico para esperança, como quatá, é justamente a salvação cumprida em Cristo. De maneira que a esperança em si mesma é uma bênção escatológica e que agora ela vai existir, sendo essa a razão para a confiança, e assim como a que Paulo mantém acerca dos coríntios, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12, e os textos a seguir, os versículos a seguir. Então a esperança ela se fundamenta na fé e no ato da salvação. E ela é mantida pelo Espírito. E ela é uma parte integral da vida cristã. E nesse modo é que ela acompanha a fé e o amor. E ela persiste mesmo quando não se pode ver. Ela se mantém intacta, confiante, altaneira, porque ela é uma razão para se esperar, para se aguardar. Então, elpis ocorre apenas raramente em João, nos evangelhos de João, mas incorporada a fistes, fé, ou perseverança em Apocalipse. Então, o elemento da expectativa de um futuro escatológico é mais proeminente nas epístolas paulinas, no pensamento paulino. Mas esperança em si mesmo é uma bênção escatológica. Cristo, como nossa esperança, em Colossenses 1:27 nós vemos isso, ele concede a esperança como um dom, como está registrado em 2 Tessalonicenses 2:16. Então, nenhum retrato do futuro ele é feito de modo que confiar na ação de Deus vai ser sempre um elemento constitutivo de uma expectativa da esperança do cristão. Por exemplo, quando utilizamos o termo lá no grego, tem o termo alpilpizo, que vai dizer o quê? Não crer ou esperar, está se tratando de perder a esperança. E no Novo Testamento vai ocorrer isso quando? Também nas cartas paulinas, como temos lá em Efésios 4:19, quando Paulo descreve os pagãos
né, que estão sem expectativa de uma esperança. Proeupiso é um outro termo que vai significar esperar antes ou primeiramente. Tá? Efésios 1:12. E o sentido propulsor vai depender de referência do nós. Se nós forem os judeus cristãos, né, o sentido é que eles esperavam antes dos gentios ou antes da vinda de Cristo. E se o nós forem todos os cristãos, se refere à presente relação com a consumação. Uma outra expressão também que eu posso inserir relacionada com a esperança é embateu. Embateu quer dizer o quê? Entrar em, né? Que está relacionado num aspecto correlativo com a esperança, que é encontrado em Colossenses 2:18, que os exegetas preferem muitas vezes aplicar de uma forma não tanto isolada, mas relacionada com uma esperança e também com uma propulsão da sabedoria divina, tá? Então, esse é um termo muito importante para se relacionar com eupíteso e com elpis. E quando nós trabalhamos principalmente essas questões relacionadas ao termo esperança, no sentido escatológico, que está relacionado com vida eterna, está relacionado aí uma segurança também eterna. Está relacionado aí também um sentido de ter a convicção e a certeza da salvação, né? Então, é a denominada esperança cristã, né? Que o nosso grande exegeta, né? William Barclay, que é uma autoridade, ele vai trabalhar esse termo de uma forma muito mais, vamos dizer assim, contundente, quando ele diz que a esperança é a confiança de segurança no mundo do porvir, do futuro. Então, é a esperança de segurança em meio aos perigos terrenos e a salvação no julgamento divino. Então, é a esperança da vida eterna, né? Elpis aqui se torna a esperança da vida eterna, como está lá enfatizando Tito. Paulo, escrevendo a Tito, enfatiza isto, essa expressão, Tito 1:2, 3:7. Então, no Novo Testamento, a palavra eterna sempre ressalta não a durabilidade, mas a qualidade da vida eterna, eternidade. Então é a palavra que vai descrever qualquer coisa que é própria de Deus. A vida eterna é o tipo de vida que Deus vive. Então a esperança do cristão, ela vai ser compartilhada com a própria vida de Deus. Então a esperança, ela é a vida triunfante de Cristo. Então a segunda vinda não é uma doutrina que está em moda hoje em dia, mas certamente ela se conserva numa grande verdade como um centro de uma totalidade da vida a caminho de um alvo. Então a esperança ela é preservada dentro do quesito e da amplitude do celeste, do céu, da esperança preservada nos céus, na eternidade. Então quer dizer que é um antigozo de algo que já está sendo preparado para o cristão, para nós. É aquilo que está à mercê de um acaso e das mudanças do tempo e que está propiciando alguns cuidados de Deus, desígnios de Deus para um cumprimento
de todas as esperanças e sonhos ideais da alma do que crê. Então a esperança é o produto da experiência, né? Como Paulo enfatiza em Romanos 5,14, 5,4, melhor dizendo, que ele fala, é possível que a experiência gera a perseverança, né? Mas é possível que essa experiência aí é a aprovação da vida além, né? Da vida que leva o não cristão em desespero. Então, o cristão que tem uma esperança, que vê todas as coisas e que se torna essas coisas cada vez mais brilhante, a esperança dele não é ofuscada. Então, a esperança é o produto da Escritura. Se alguém estuda o registro do testamento de Deus com os homens e da intenção de Deus para os homens, isso lhe traz muito mais esperança. Ao planejar a educação do seu filho, por exemplo, você tem esperança da formação dele. Então a esperança provém do quê? Da consciência de se ter sido chamado por Deus, como está lá em Efésios 1,18, e aí um sentido propulsor da soteriologia. Então a esperança é o produto do Evangelho. Não é? O Evangelho é as boas novas, é a mensagem da esperança. A esperança não depende de Jesus e da sua missão, porque a esperança vem mediante a graça, e é mediante a salvação que nós regozijamos-nos em esperança. Então, essa é a exploração total do termo elpis e eupizo dentro do contexto do Novo Testamento. Obrigado a todos.